Capítulo 2 da nossa jornada pelas revoluções inglesas. Em um reino muito distante, após muitos eventos caóticos assolarem a Inglaterra com a Guerra das Rosas, nós vamos ter a ascensão da dinastia Tudor, que vai levar então a dinastia dos Henriques ao poder. O primeiro deles foi Henrique VII, que é tão importante que a gente nem vai falar dele, tadinho. E aí depois vai vir então o Henrique VIII, olha só, né? O Henrique VIII que vai assumir o trono então de 1509 a 1547. Ele vai ser o auge, o ápice do absolutismo inglês, né? Um absolutismo fraco, um absolutismo controlado, né? E cerceado pelo poderio do parlamento, né? Então é um absolutismo fraquíssimo. Beleza? O Henrique VIII, ainda assim, ele vai ter uns atos aí muito loucos, né? O primeiro deles é o Ato de Supremacia em 1534. Isso é assunto de reforma religiosa. Recomendo vocês assistirem a aula. Eu não vou entrar em detalhes do Ato de Supremacia, mas basicamente ele institui uma nova igreja, né? A Igreja Anglicana. Agora, a Inglaterra não é mais subordinada à Igreja Católica, ela tem a própria igreja que é a Anglicana. Beleza? O que vai acontecer? Os nobres anglicanos, a galera que apoiou nossos queridos é, os nossos queridos desígnios do rei, né? Os desígnios do rei de querer se casar novamente e tal. Esses caras que apoiaram, eles vão ganhar muito poder, beleza? E também os comerciantes puritanos, que é a galera que tava financiando tudo isso e tava meio que dando a dica pro rei. Olha só, cara, se tu não se casar novamente, é bem provável que a gente perca nossas possessões para a Espanha. E eles tinham muito medo disso, beleza? E aí o que vai acontecer? A gente já sabe os personagens, né? E agora a gente vai entender, né, o que foi acontecendo. O nosso Henrique VIII, ele vai fazer, né, no meio da reforma, uma confiscação, né, uma confiscagem, como diz o Mané, né? Ele vai confiscar tudo, meu querido. Ele vai pegar as terras da Igreja Católica e agora ele vai fazer o que ele quiser, né? Vai vender, vai, enfim, né? Vai ser possessão real. E aí, né, com essa venda das terras da igreja, ele vai aproveitar e vai fazer um projeto da burguesia que não saía do papel, né? Ele vai fazer os cercamentos, ou os enclosures. O que são os enclosures? Os enclosures são, então, delimitações das áreas rurais, né? Então, por exemplo, se você é um camponês que tinha, sei lá, 5.000 acres de terra, agora o governo real vai marcar e cercar a sua terra para você ter uma porcentagem, né, muito inferior do que você tinha antes, e agora você tem muito menos terras, porque nós precisamos dar mais terras para burgueses que vão levar a economia, né, da Inglaterra ao auge, né? A gente vai então dar essa terra para essa galera que apoiou o rei quando ele fez o ato de supremacia. Então a gente vai ter esses cercamentos, tá? A gente vai ter esse êxodo rural, a gente vai ter os camponeses fugindo junto com os católicos dessas terras que estavam sendo cercadas, tá? A burguesia rural, por sua vez, né, que tinha apoiado, né, eles tinham apoiado o rei, né? Agora a gente vai ter essa burguesia tendo terras. Então a burguesia ela já tinha muito capital, né? Por conta das suas pretensões mercantilistas, e agora a burguesia também tem terras, beleza? E olha só, eu até trouxe aqui, né? Essa aqui é uma imagem do ato de supremacia em si, o rei, né? Henrique VIII se tornando então, né? O cara, né? Da igreja anglicana. E aqui uma imagem muito interessante das pessoas saindo, né? Os camponeses saindo de suas terras. E olha quem está aqui esperando. Olha só quem está esperando. É claro, né? O burguês aqui esperando a galera sair para possivelmente, né, dominar essas terras. Então a gente vai ter nesse processo aí de enclosures, né? A gente vai ter a burguesia ficando cada vez mais rica. Além de ter dinheiro, agora a burguesia tem terras, né? E essa burguesia ela vai ficar conhecida como gentry, né? A gente tem até hoje em dia uma expressão que é utilizada que é a gentrificação dos centros urbanos. O que é gentrificação? Né? É tornar os centros urbanos mais da galera que é rica, né? Então tu expulsa o pobre do centro urbano e deixa o centro urbano mais gentrificado, né? Que seria então mais burguês, né? Um centro urbano que, enfim, é uma maneira eufemista, né? A gente usa o eufemismo para dizer que está expulsando o pobre, a gente está gentrificando o lugar. Tá bom, né? E aí essa gentry, né? Agora as gentry já tem dinheiro porque são burgueses e tudo mais. A gentry tem terras, né? Com o processo de cercamento eles conseguiram comprar terras. O que falta para a gentry?
falta o parlamento, falta poder político, né? Então o próximo passo da Gentry seria angariar poderes políticos, beleza? Vamos continuar então, o que que vai continuar, o que que vai acontecer? O nosso querido Henrique VIII, ele vai acabar morrendo, coitado, morreu, né? Quem vai assumir vai ser a Elizabeth I, né? Após alguns outros parentes do Henrique VIII assumir o trono, a Elizabeth I vai ser a próxima rainha, que vai ser então, né, conhecida por ser pura, né? A gente vai ter até nas 13 colônias, a primeira colônia, né, foi a Virgínia, em homenagem à rainha, né, que morreu sem se casar, sem deixar herdeiros, né? Então tem toda essa situação de que a rainha era pura, né, que ela era virgem e tudo mais. Beleza? Só que, né, esse governo da Elizabeth I, né, da dinastia Tudor, ele vai ser um governo que ele vai acabar em algum momento, né? Porque a nossa Elizabeth I não deixou filhos e aí a gente tem uma crise sucessória. E aí o sobrinho da Elizabeth I, o James Stuart, né? Ele vai assumir o trono. E aí a gente vai ter o rompimento da dinastia Tudor e a ascensão da dinastia Stuart, beleza? O que que vai acontecer? Aqui começa a loucura, né? Porque foi, assim, uma das histórias mais engraçadas para mim é a história da dinastia Stuart, né? Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte, né? Os Stuarts, né, eles eram pró-absolutismo. Eles queriam poder, né? Eles não queriam que o parlamento ficasse cerceando, né, o que, que eles iam fazer ou não. Eles queriam todo o poder para eles, beleza? E é isso que a gente tem que entender de início. O Stuart é pró-absolutismo, beleza? A dinastia Stuart, ela vai ter duas fases, tá? A dinastia Stuart vai ter duas fases. A primeira fase é essa que a gente está vendo agora. A outra vai vir depois. E a gente vai entender depois o porquê, tá? Isso daí é assunto da aula 5, beleza? Então, se tu tiver aí curioso para entender o que que aconteceu, por que que a dinastia Stuart voltou, né? Tu tem duas opções. Ou pula direto para a aula 5 e tu vai perder um monte de coisa, ou tu assiste, né, a aula 3, 4 e aí vê a 5, beleza? O que que vai acontecer? Nós vamos ter nessa primeira fase dois carinhas muito loucos, né? Que são esses carinhas que vocês estão vendo aí. Esse aqui, né? Esse cara barbudo, bonito, né? Aqui meio, né? Ele parece meio pálido, tadinho, tá? Ele tá meio com cara de poucos amigos também, né? Esse cara aqui, o nome dele é Jaime, né? O Jaime I, ele é, então, o primeiro rei da dinastia Stuart. Ele vai governar de 1603 a 1625, tá? E esse carinha aqui, com esse bigode avantajado, né? Essa cara aqui de cansado, o nome dele é Carlos. O nosso querido Carlinhos, né? Ou, não sei, depende, né? Pode ser o Carlinhos ou o Carlão, né? Eu vou variar para não ficar só Carlos primeiro, né? Então, o nosso querido Carlinhos aí, ó. Esse cara, eu já quero que vocês frisem na cabeça de vocês, tá? Ele foi o rei mais inútil de todos os tempos, de toda a história da humanidade, né? Porque o Carlos I, gente, ele vai ter uma tomada de decisões em sequência que vai ser, assim, ó, ridicularizante, tá? E ele vai ficar no poder de 1625 a 1649, quase 25 anos no poder, olha só. Mesmo sendo um completo de um rei pífio, mas ainda assim ele vai um ser desprezível, assim, né, por todo, ninguém gostava do Carlos I, mas mesmo assim ele ficou um bom tempo no poder, né? E pelo menos isso ele conseguiu manter, mas a gente vai ver mais pra frente o que que fez, o porquê que eu tô chamando ele de um ser tosco, né? Pra mim o Carlos I foi o rei mais tosco da história da humanidade. E você, se tu quiser saber o porquê que o Carlos I é tão tosco, tu vai ter que esperar para ver a próxima aula. Mas agora a gente vai ver então o que que o Jaime e o Carlos fizeram, né, nesses quase 50 anos de parlamentarismo meio absolutista, né, porque o rei é meio absolutista. Vamos ver o que está acontecendo. Então a gente já sabe que os dois, né, o pai e o filho, eles eram pró-absolutismo, né? E o que que eles estavam dizendo? Eles estavam, né, pregando que a religião, ela justificava, né? Então eles eram muito religiosos, fervorosos, né? E eles justificavam que era vontade de Deus que eles tivessem mais poder, beleza? E aí eles, né, os reis, eles vão começar a ter mais poder, né? Meio que eles vão impor a sua vontade acima do parlamento e eles vão falar o seguinte, cara, nós vamos agora ter novos impostos, tá? Então eles vão fazer imposto muito louco, tá? Inclusive eles vão reacender impostos que existiam há, sei lá, 200, 300 anos atrás. Tem um, gente, que eu acho incrível, né? Eu não sei se foi o Jaime, eu acho que foi o Jaime que ele falou assim, ó, agora nós vamos continuar pagando o imposto para salvar a Inglaterra dos vikings.
Cara, não tem mais viking, não tá tendo mais invasão viking. Então tu pensa, né, a cabeça do burguês, ou sei lá, do cidadão comum da Inglaterra, né, em pleno século XVII, pagando imposto para se defender de viking que nem tem mais, né? É realmente uma loucura, né? Que é, para mim chega a ser engraçadíssimo, né? Eles pagando imposto para se defender de viking que nem tá mais atacando a Inglaterra. Mas beleza, né? Essa foi uma das primeiras medidas, né, para já ver como que tá indo bem a coisa, certo? Eles vão reprimir violentamente a oposição, normal, isso daí, nossa, né? Quem nunca, né? Que tipo de rei absolutista nunca oprimiu violentamente a oposição, né? É a galera que fala mal de mim, mata, né? Porque não dá pra aproveitar esse tipo de gente. Reparem a ironia na minha voz, né? E a gente vai ter também eles tentando a todo custo impor o absolutismo. Eles, né, todo momento eles vão chegar ao parlamento e falar: cara, nós temos que mandar mais, nós temos que mandar mais. E o parlamento vai dizer: baixa a bola. Quem manda aqui sou eu, né? E a gente vai ter aí o parlamento, né? Quando em 1628 o parlamento ele vai cansar dessa desgraça de Jaime I, né? E essa desgraça de Carlos I, tentando cada vez mais ter poder e mais poder, eles vão então assinar a petição de direitos, né? A petição de direitos, ela queria que o rei tivesse menos direitos e o parlamento mais direitos, né? Então, essa petição de direitos ela vai, né, ser uma articulação política para tentar diminuir o poder do rei que estava cada vez mais tentando ser absolutista. Que o rei Carlos I, o Carlinhos é foda, né? O Carlinhos, nosso querido Carlinhos do bigode avantajado, esse ser desprezível que vos aparece aí na tela. O Carlinhos I vai fechar o Congresso. Não, esse desgraçado aí quer mais direito, quer cortar os meus direitos de Carlinhos, então eu vou fechar o Congresso. E aí ele fecha temporariamente o Congresso e aí o bagulho fica louco. Porque o parlamento, quando ele é atacado, ele revida. E aí a gente vai ver o que vai acontecer, né? O próximo episódio é na aula 3. Vejo vocês lá.